Meu nome é Cristiano Barreto. Bem-vindo aqui à nossa roda de conversas, né? China, Ásia e Pensamento Oriental ontem e hoje, uma conversa entre filósofos e sinólogos, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Danilo Marcondes, do Departamento de Filosofia da PUC. Edgar, você pode cortar o teu áudio, por favor, só enquanto eu estiver falando? Obrigado. Mas eu só queria dar 3 avisos para vocês, tá? Em primeiro lugar, é que a palestra está sendo gravada, tá? Ela vai estar disponível depois no site, no YouTube, tá? E quem quiser receber o certificado de participação, pode se inscrever lá no evento, no próprio site lá da CCE, tá? Em segundo lugar, o pessoal que estiver assistindo vai estar todo mundo no mudo, tá? E as perguntas vão ser feitas através do chat, tá? Então, a ideia eu ia pedir para que as pessoas só colocassem no chat as perguntas, porque para não ficar muito cheio de agradecimentos, de coisas, etc, etc. E aí, no final, a gente poder olhar as perguntas e escolher algumas para a resposta, dependendo aqui do tempo, tá? E o terceiro comentário talvez o comentário mais importante. Quando a gente tinha pensado no começo dessa conversa, né, uma conversa entre filósofos e sinólogos com o tema de Ásia Oriental e China, tá? Seriam 4 pessoas participando aqui, né? Quer dizer, além de mim, o Edgar Lira e o Danilo Marcondes, tá? Que os dois são professores do Departamento de Filosofia da PUC. O Boni Charter, que é um sinólogo que é professor da Universidade em Changsha, na China, tá? Só que o Boni teve aí um imprevisto. Na verdade, ele está agora em trânsito. Ele estava no Brasil, teve que voltar para a China. Então, a gente vai fazer essa live em 2 etapas, tá? Então, nós vamos ter a conversa. Hoje vai ser a conversa com filósofos, tá? E daqui a uma semana exatamente, quarta-feira que vem, já está vocês vão receber depois o convite e tudo, etc, para se inscreverem. Vai ter a segunda etapa, tá? Que é a conversa com o sinólogo, tá? E eu vou fazer meio aqui a ponte no meio do caminho. E vocês vão entender um pouquinho por que eu me caracterizo aqui como meio caminho entre sinólogo e filósofo, né? Então, vou passar então a palavra para o professor Danilo Marcondes, do Departamento de Filosofia da PUC. Danilo, pode passar. Bom, boa noite a todos. Meu papel aqui é apenas dar as boas-vindas a vocês, falar um pouquinho dessa iniciativa, desse curso que nós estamos querendo organizar há bastante tempo. É um curso de extensão. A gente pensa, inclusive, em outros desdobramentos desse curso. Isso está de acordo com uma iniciativa do departamento, o professor Edgar vai certamente falar disso, de incluir, ampliar no nosso currículo, nas atividades do departamento, pensamentos de outras culturas, ampliar a concepção de filosofia, de modo a incluir o pensamento da China, o pensamento do Oriente em outras manifestações. E, para isso é muito importante para nós, mas é uma coisa que a gente faz com muita cautela, né? E, no caso, nós temos aqui a sorte de poder contar com o professor Cristiano Barreto, que nós conhecemos de longa data, que fez doutorado conosco, mas é um grande especialista em China, em pensamento da China. Ele conhece mandarim, ele é um conhecedor da língua, ele tem acesso, portanto, aos textos, que eu acho que é um requisito básico para quem fala do pensamento chinês ou do pensamento oriental de modo geral. A gente acha que é importante tratar essas outras culturas com quem a gente acaba tendo, por dificuldades nossas, muito pouco contato ou dificuldade de acesso, de uma forma com que possa ser tratada da maneira mais séria, mais aprofundada, mais amadurecida possível, né? E não seja simplesmente uma introdução muito ampla ou uma coisa muito geral. A China hoje tem importante ser fundamental para nós, né? Para o mundo inteiro, digamos, pelo seu peso estratégico, pelas suas características, e tem também, tradicionalmente, há muitos séculos, a gente pode dizer até milênios, o
Cristiano vai falar sobre isso, uma importância cultural muito grande, como uma cultura altamente desenvolvida, altamente sofisticada, inclusive do ponto de vista do que a gente pode chamar de uma forma ampla, filosófico, né? Então, a China traz para nós uma série de referências e permite um pensamento, uma análise, uma filosofia, uma análise comparativa entre o que a gente chama de filosofia ocidental, de uma certa tradição, que tem origem na Grécia, e uma filosofia, nesse sentido amplo, um pensamento oriental em que a China se destaca como uma das principais culturas a ter desenvolvido esse pensamento. Então, isso é cada vez mais importante para nós, não só porque a nossa formação cultural deve se ampliar, a gente deve ter conhecimento de outras culturas, isso é de uma importância fundamental, como do ponto de vista contemporâneo, e o Cristiano vai abordar também a situação contemporânea, o conhecer a China, entender a China é cada vez mais importante, né? A China é um grande parceiro do Brasil, a China tem um papel fundamental hoje no mundo, né, e no mundo político, no mundo econômico e, claro, no mundo cultural, desde sempre teve. Então, é uma oportunidade única para nós, única no sentido de que são poucos os sinólogos entre nós, né, e o Cristiano é um excelente sinólogo, com uma formação muito completa, portanto, ter um curso com essa temática ministrado, apresentado para vocês por um sinólogo, é uma coisa rara e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito disso. Então, dou as boas-vindas a vocês e desejo uma boa apresentação para o Edgar e para o Cristiano. Muito obrigado. Edgar. Então... Bom, obrigado, Danilo. Enfim, eu vou na esteira que você abriu. Eu hoje respondo pela direção do Departamento de Filosofia, depois de ter coordenado durante 10 anos a graduação. E durante esse meu tempo de coordenação, nós gestamos uma reforma que agora chega nos seus momentos finais, ela vai ser concluída pela professora Luísa Buarque. E nessa reforma nós já estamos contemplando, né, com a prudência que o Danilo marcou bem, a necessidade de diálogo com essas outras matrizes, né, do pensamento, enfim, sobretudo o que a gente chama de alteridades filosóficas no sentido muito amplo. A ideia é inserir dentro do currículo grupos de optativas que nos permitam dialogar com o pensamento chinês, com o pensamento oriental em geral, asiático, o asiático do Extremo Oriente, com o pensamento ameríndio, né? Com as alteridades recalcadas na própria tradição ocidental, como no caso o feminismo, né? As mulheres na filosofia, o pensamento africano. Então, assim, nós estamos aí voluntariamente, é uma necessidade nesse momento de crise planetária, né, em que nós precisamos rever os nossos implícitos civilizacionais, essa abertura para a discussão com outras culturas, né? E como o Danilo já disse, ter o Cristiano, né, tão próximo de nós é um luxo, porque justamente a grande dificuldade de estabelecer esse diálogo é a gente encontrar, quer dizer, pessoas que realmente possam discutir coisas que são complexas com sobriedade, profundidade, conhecimento de causa. E esse é o caso do Cristiano, né? Então, esse mini curso, né, vamos dizer assim, que vai se iniciar daqui a 15 dias, eu presumo, ele pode, de fato, ter desdobramentos para uma especialização, enfim. Ele depende muito da nossa imaginação, da nossa criatividade, do nosso fôlego. Eu insisto, o Departamento de Filosofia hoje é um departamento muito poroso, né, dentro da PUC. Quer dizer, a ideia é que a filosofia não apenas repense a sua tradição ocidental criticamente, né, no sentido de ajustar suas contas com essas alteridades, com a história, mas ela deu um passo adiante no sentido de irrigar outras demandas, né? Então, por exemplo, nós estamos discutindo com o pessoal do Departamento de Informática, questão das inteligências artificiais. Participei, semana retrasada, de um debate com ninguém menos do que o Lance Strait, um dos fundadores da Media College Association, com o Departamento de Comunicação. Estamos aí fazendo força para
enfim, inaugurar o chamado Laboratório de Humanidades Digitais. Então, eu diria que essa marca, digamos assim, do diálogo, da necessidade de dialogar, ela se espalha para todos os lados. E tem como limite, justamente, encontrar do outro lado interlocutores que reúnam essas características, qualidades todas que o Danilo bem frisou e que eu ratifiquei, né? Então, Cristiano, eu vou passar a bola para você. Enfim, seja super bem-vindo. Eu tenho certeza que o curso, quer dizer, vai ser um sucesso e eu fico aqui à disposição para fazer, enfim, uma espécie de... Você é um debatedor, né? Em certa medida um curioso também. Eu não sou nenhum especialista em China, mas na medida em que a minha área é a filosofia da tecnologia, e a China é um mistério nesse sentido, né? Porque é um país que reúne tradições milenares e é hoje a potência, junto com os Estados Unidos, no desenvolvimento dessas novíssimas tecnologias, né? Então, eu permaneço aí muito atento a essa discussão sobre China ontem e hoje, né? Que dá título ao evento. É isso, Cristiano. Bola contigo. Obrigado, Edgar, Danilo, pela apresentação, pelo apoio. Acho que o Departamento de Filosofia da PUC sempre me deu o apoio, né? Eu tenho um currículo um pouco heterodoxo, então acho que é um pouco por isso que eu falo que eu faço essa ponte, né? Eu já estudo sobre China há mais de 10 anos, né? Morei um tempo na China. Eu agora, da mesma maneira que o que eu estava querendo comentar um pouco era um pouco sobre isso, né? Em relação a essa ponte de filosofia e sinologia, né? Porque a minha formação eu tenho uma história de uma formação numa outra área, mas minha segunda etapa de formativa foi na área de letras, né? Em linguística, né? Trazendo então trazendo o chinês para uma discussão de filosofia da linguagem. E com o passar do tempo, eu fui, de certa forma, deslizando um pouco na direção da filosofia, me aproximando da filosofia e vendo como que a gente consegue, como que o departamento, por exemplo, na PUC tem uma abertura para receber uma pessoa que tem essa formação assim mais heterodoxa, digamos, né? Quer dizer, eu não fiz um curso de sinologia estricto sensu, na verdade, quer dizer, aqui no Brasil você não tem esse curso ainda, quer dizer, a localização da sinologia na academia brasileira é extremamente complexa, e não é só no Brasil, no mundo todo, mas a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso com a presença do Boni na semana que vem, tá? Mas eu também cheguei um pouco na filosofia assim meio de paraquedas, né? Então eu assim considero que é uma honra estar sendo aqui, tá fazendo esse diálogo, entendeu? Nessas pontas aqui, né? A questão, eu acho que essa live, o que a gente está tentando trazer um pouco aqui, ela é aberta para atrair a atenção das pessoas, né? É difícil para às vezes, a pessoa entender um pouquinho mais o que seria um curso, que você tem que fazer um comprometimento, que são 30 e tantas aulas, etc, etc, etc. Então, o objetivo da live é mais um convite e um ponto de partida do que fechar caminhos, né? Do que dar respostas. Então, vocês vão ver que a gente vai estar fazendo mais perguntas aqui do que dando respostas. Tá? Instigar um pouquinho vocês a procurar, aquelas pessoas que se interessarem, a procurar o curso, a procurar outras maneiras de se não for esse curso, um outro curso e assim por diante, entendeu? Mas entender um pouquinho o que vai ser, o que vai aparecer nesse curso, né? E principalmente tomar sempre com moderação tudo que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, a gente vai falar, o pensamento chinês é isso, a China é aquilo, a China tem isso, ou pensa aquilo outro, o Ocidente é aquilo outro, e a gente tem que tomar muito cuidado porque tem
tem uma complexidade infindável nisso, né? Tem discussões que não terminam sobre como comparar pensamento chinês, pensamento ocidental, o que é comparável, o que não é, como é que se dá esse diálogo. A gente vai estar passando assim muito brevemente aqui na superfície, com o objetivo de tentar assim motivar vocês e interessá-los, né? Então, essa minha formação heterodoxa, eu acho que vou tentar fugir um pouco desses lugares comuns, né? E, de certa forma, vai bem em linha com o objetivo também, eu acho que é a proposta da PUC, né? Que como o Danilo e o Edgar mesmo falaram, de ser poroso, né? Tá aberto a um diálogo, né? Eu acho que, hoje em dia, a gente vê muita gente conversando, mas pouca gente dialogando, né? Então, vamos tentar ouvir e eu acho que o curso vai ser um ponto interessante também para poder ouvir os alunos, né? Quer dizer, numa live que você tem um monte de gente, todo mundo fica no mudo, etc. A interação é muito menor, é óbvio, né? Do que durante um curso, mesmo que seja um curso remoto, tá? Então eu vou começar aqui com vocês a dividir um pouquinho. Vocês devem... Não é aqui não. Espera aí. Ah, sim. Espera aí. É isso mesmo. Estava vendo a tela, Cristiano. Estava vendo a tela, né? Porque aqui no meu aparece outra coisa diferente. Tudo bem. Eu não estou vendo aqui na minha tela. Tá vendo. Estou vendo agora. Tá, ótimo. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o curso, tá? O objetivo não é me prender muito aqui, tá? Vocês têm mais informações lá no site da CCE, tá? Mas e quem tiver dúvidas e tudo, que já tem esse canal meio aberto, tá? É um curso que é introdutório, é um assunto super vasto, né? Mas eu acho que é um pontapé, né? Então a gente tem uma pequena live com algumas horinhas, depois a gente tem um curso com umas 30 horas e eventualmente, como o Danilo falou, eventualmente a gente pode até pensar, quem sabe, sonhar com uma especialização, uma coisa mais concreta, né? Como se vem tentando fazer algumas universidades, principalmente em São Paulo, têm evoluído, têm andado muito mais nesse caminho, né? Tem projetos na USP, Unicamp, mas também todos ainda em formação, tá? Então, a primeira parte do curso, que são 10 aulas de 2 horas, cada uma tem são aulas mais expositivas, tá? Quer dizer, o curso não pretende um conhecimento prévio, né? Então, eu vou tratar as pessoas como começando a tendo primeiros contatos com a China, né? Então, localização geográfica histórica, para a gente pelo menos entender um pouquinho do que está falando. E aí a gente começar a passar pela língua chinesa, né? Eu acho que, como o Danilo falou, eu acho que a língua chinesa ela é extremamente desafiadora. Para mim, ela continua como um enorme desafio, muitas vezes uma enorme frustração também, entendeu? Porque não é fácil, entendeu? Mas mais importante do que você estar preso a uma fluência, uma leitura total direto dos textos, sem nenhum tipo de apoio, você tem que entender hoje em dia que na hora da gente olhar os textos chineses, você não lê os textos chineses sem comentários, sem apoios, né? E existe um material de apoio imenso, né? Não só em chinês, mas também muita coisa em inglês e em francês, principalmente, tá? E cada vez mais também em português, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho no curso dessas fontes da sabedoria chinesa. A gente vai falar hoje aqui super brevemente sobre essa dinastia Zhou na China, que é um momento super importante, tá ali naquele momento ali século 5 até 2 a.C., mais ou menos, tá?
e como é que vai se formando o cânone chinês e os tais 5 clássicos do confucionismo que são fundamentais para todo o sistema de exames imperiais e para todo que vai guiar basicamente, né, o governo e a elite, o pensamento, a elite pensadora da China durante boa parte do período imperial. Tá? Vocês devem saber, né, que as principais escolas do pensamento chinês são o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Tá? Duas delas são autóctones, né, surgiram na China. Tá? A gente vai falar assim hoje, em breve, sobre isso, entendeu? No curso, obviamente, com bastante mais profundidade, tá? E o budismo que entrou da Índia, né? Tá? Mas também um relance sobre outras escolas, quer dizer, durante uma parte, um período da dinastia Zhou, existiu o chamado tempo do período das 100 escolas, né? Quer dizer, você fica imaginando que são uma miríade de pensamentos de linhas diferentes, tá? Na verdade, existe aí umas 7 ou 8 escolas que são as mais representativas, né? E essas 3, tá? Moísmo, legalismo e a escola dos nomes, são particularmente interessantes. No caso do legalismo, pela sua influência, tá? E no caso do moísmo e da escola dos nomes, pelas perguntas tão diferentes que elas trazem e pelas perspectivas, né, tão diferentes do contraste tão diferente com o confucionismo, o taoísmo e o budismo, né, que acabaram hoje em dia, né, a expressão Sanjiao, que são os 3 ensinamentos, se referem a essas as três escolas principais. Tá? Partindo desse apanhado aí, dessa introdução sobre China, né, sobre o pensamento chinês, a segunda parte do curso vão ser 3 aulas para que a gente possa vislumbrar um pouco a viabilidade de uma filosofia comparativa. Tá? É isso que o Danilo estava um pouco comentando, é isso que a gente está pensando. Existe uma discussão muito acirrada e muito grande, né, dentro da filosofia, se filosofia comparativa existe ou não existe, se é possível diálogo, o que é relativismo, o que é universalismo, como é que se dá o diálogo desses pontos de vista, né, dessas perspectivas tão diferentes, tá? Porque para haver um diálogo é preciso, o senso comum nos leva a crer, né, que é preciso haver um ponto de encontro, né? E esse ponto de encontro pressupõe, então, alguma coisa dividida. Então, a partir do momento que essas escolas diferentes de pensamento dividem alguma coisa, elas não são tão diferentes assim. Então, o quão diferentes que elas são ou não são, né? E mais ainda, será que a gente pode ou deve falar de filosofia oriental? Tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui com o Edgar mais tarde, o que é a filosofia, né? Aquela filosofia grega que a gente conhece e que normalmente pensa quando pensa em filosofia, né? A filosofia com F maiúsculo, né? Como sempre, ouvindo da linguística, a linguagem e a tradução são fundamentais. Eu acho que a gente tem que tomar 1000 cuidados assim, em relação a falar que os chineses diziam isso ou diziam aquilo, e a gente traduz, né? A gente está conversando em português, em inglês, em francês, em alemão, para falar de pensamentos e textos em chinês. Então, quando ocorre a tradução, alguma coisa muda, né? E o que muda exatamente, né? É uma questão de teoria da tradução extremamente complexa e importante, tá? E relevante. Tá? E até um pouco, vamos poder falar um pouquinho mais desse que eu chamo de conceitos vivos no espaço da escrita chinesa, né? A escrita chinesa é fantástica, né? É uma coisa que realmente o contraste dela e o que vocês, né, que conhecem ou que tem algum contato ficam assim perdidos e maravilhados, e como é isso aqui? Como é que se pode, né,
ler ou entender ou aprender, né, os milhares de caracteres, etc, etc. O que significa isso e tudo é muito fundamental. Alguns autores são mais ou menos prestam mais ou menos atenção nessa questão. E a terceira parte é uma parte mais para falar de hoje, né? E acho que a gente aí vai trazer toda essa bagagem para discutir com mais profundidade o que hoje é falado de uma maneira muito rasteira, né? Quer dizer, uma vez a gente, quer dizer, essa tradição chinesa, ela informa, né? Ela informa o pensamento chinês, ela informa certas atitudes. Eu não pretendo aqui estar decifrando, né? E dizer, olha, o pensamento chinês é isso, vamos aqui aprender a lidar com os chineses, porque não existe isso, não existe os chineses, né? Existem 1 bilhão e 400 milhões de chineses. A verdade é essa. Ninguém pode dizer que vai fazer um resumo do pensamento dessa multidão, né? Mas, sim, a tradição chinesa tem um diálogo super complexo com a modernidade chinesa, tá? E com o confucionismo e com as dificuldades do confucionismo e de se adaptar pelo trauma que foi, um imenso trauma que vocês devem ter ouvido falar um pouco, né? Quer dizer, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais aí com a presença do Boni, né? Mas com a queda do Império em 1911, a China, quer dizer, que vinha de um período chamado Século das Humilhações, né? Com a entrada das potências ocidentais, né? A Europa tinha metade da população, a Europa toda, né? Incluindo a Rússia europeia, tinha metade da população da China, tá? No século XIX, mas estava muito além em relação à tecnologia, principalmente tecnologia, né? De guerra, né? Então, o choque para a China, para o Império e para toda a sua autoimagem é inacreditável. Assim, nós não conseguimos nos colocar nesse lugar. Tá? A gente vai falar um pouco o que foi esse choque, o que representa, porque isso é muito vivo hoje, muito vivo hoje. Todo chinês já ouviu falar nisso e sente isso na pele. Entendeu? E eu vou trazer um pouquinho uma conversa sobre um debate entre o confucionismo e o taoísta. Né? Eu uma vez, os chineses não se reconhecem quanto confucionistas ou taoístas, na imensa maioria das vezes, né? Quer dizer, fora do clero, de um clero taoísta, de um clero budista, principalmente, o chinês não vai se reconhecer seguindo uma linha ou outra. Muitas vezes, quem se reconhece dessa maneira são ocidentais que estudam a China, né? Sinólogos que estudam e gostam. E 2 desses são professores, são sinólogos mundialmente conhecidos, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, Roger Ames e Hans-Georg Müller. O Hans-Georg foi meu co-orientador na minha tese, veio ao Rio de Janeiro, né? O Danilo conheceu ele, eu já encontrei com ele várias vezes. O Roger mora na China, é aposentado, mas ainda produz lá na China. E um se entende como confucionista, outro como taoísta, e eles fizeram um debate no sul da França, há uns anos atrás, que eu participei. Tive a honra de poder participar e vou trazer um pouquinho para vocês. Tá? Então, e aí discussão, aí vamos entrar para aquele terreno um pouco mais delicado, tá? Sempre que a gente fala de China e de modernidade hoje da China, né? De governo, de autoridade do governo, de autocracia, de democracia, de direitos humanos. A gente precisa de procurar palavras, né? Esse vocabulário chinês foi todo, talvez, quer dizer, provavelmente vocês, né, não vão saber, mas se estima que mais da metade do vocabulário chinês hoje em dia, no uso corrente na China, foi trazido via Japão do Ocidente. Né? Quer dizer, com a entrada das ideias ocidentais no Japão, né? Na época Meiji, então
essa leitura chinesa e começa a fazer uma tradução de um monte de ideias e conceitos e coisas que não tinham parecido, que a China foi absorvendo. E isso dá panos para manga de uma maneira que a gente pouco pode imaginar, tá? E visões chinesas sobre o mundo, né? A China, que sempre foi muito fechada em si. Você podia, Cristiano, levantar um pouquinho a tela, porque ela já não está aparecendo para mim, os últimos tópicos aí da tua lista. Tá. Se você puder rolar para cima um pouquinho. Vê se vai. Melhorou? Foi, tá ótimo agora. Tá legal. Eu tô na última linha aqui, né? Quer dizer, a China que sempre se viu muito fechada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, né? Virada para si mesmo. Todo mundo, acho que deve ter ouvido falar, né? História do nome chinês, né? Chongguo, o país do meio, do centro, né? Quer dizer, o centro ali da China e sua periferia, tá? Se viu com suas fronteiras esgarçadas, né? Pela agressão ocidental a partir do século XIX, tá? E hoje em dia se abre de uma maneira muito diferente e muito ameaçadora para muitas pessoas, né? Muito complexa, né? E a reputação chinesa, ela no Ocidente, ela angaria emoções bastante extremadas, tá? E a gente vai ver um pouquinho o que são essas visões visões chinesas sobre o mundo hoje, o que é o soft power da China, né? E o que a China tem a nos dizer com o mundo e vice-versa, tá? Então, é um curso bastante assim. Eu vou tirar aqui a tela, tá? É um curso bastante ousado, aberto aí, eu acho que para cobrir nas 32 horas que a gente tem de aula, tá? Vamos ver o que a gente vai poder conversar sobre isso, né? Então, o que eu posso trazer para vocês hoje, entendeu? Além desse pequeno resumo sobre o curso, né? Uma coisa um pouco mais assim, vamos mandar um pouquinho mais. Então, o assunto, né? O assunto China, né? Então, de novo, é uma plateia que eu imagino que seja bastante variada aqui, de pessoas que não têm contato, então a gente vai fazer uma aproximação assim suave, tá? Edgar, vou contando com você aí para você me dar umas chamadas se você achar que eu estou dando saltos longos demais, tá bom? Eu acho, Cristiano, que, enfim, segundo o roteiro que você tinha me exposto, quer dizer, a tua intenção de seguir adiante, quer dizer, a ideia um pouco é falar agora dessa dificuldade de traçar um panorama, né? Porque é uma região geográfica vastíssima e, como o Danilo já tinha sinalizado lá atrás, uma linha de tempo incrivelmente dilatada, né? Se a gente retroage lá naquelas coisas mais míticas do I Ching lá atrás, nós vamos para o século X a.C., né? E aí passamos pelo Lao Tzu e o Confúcio, mais ou menos contemporâneos do Heráclito e do Parmênides, depois a entrada do budismo, enfim. E aí toda a recusa, digamos, digamos assim, da técnica, o século XVII do Ocidente, né? Quer dizer, a tese do Joseph Needham, né, de que a China teria de alguma forma, quer dizer, recusado a grande revolução científico-tecnológica do século XVII no Ocidente, e por isso teria ficado temporariamente para trás e experimentado na linha do tempo essa grande humilhação. Então, é muita coisa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como é que você recorta isso, porque, em última análise, nem que o curso tivesse 78 aulas, haveria como dar conta dessa complexidade. Claro. Exatamente. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que, de certa forma, não deixa de ser um curso que pretende fazer um sobrevoo, né? Ele vai, se aqui é um convite,
né, o curso é um convite a um convite. Há explorações mais aprofundadas, né? A gente poderia fazer um curso sobre confucionismo e ficar conversando sobre os textos e sobre as discussões dentro do confucionismo, né? Vai ser interessante a conversa com o Boni a semana que vem, quem puder participar, porque ele é um especialista em taoísmo, e que, né, ele fez sua tese de doutorado, escreveu em chinês na China, né, em Fudan, né, em Xangai, e depois em Hong Kong, entendeu? E o que ele faz é esse trabalho minucioso, né, minucioso direto ali no texto, né? A gente aqui tá tateando um pouco, né? Então, o que eu vou ter que fazer aquela a minha antiga orientadora, Helena Martins, falava que eu tinha que apreciar isso tudo que ela dizia com moderação, né? Porque a gente fala as coisas assim meio bombásticas, né? Só de você pensar que tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses, você fica, caraca, mas como é que você está dizendo que... aí você bota aqui 10 caracteres chineses para dar uma introdução ao pensamento chinês. É brincadeira isso, né? Quer dizer, eu vou estar fazendo... Por que isso não é o mesmo tipo de superficialismo que às vezes a gente vê se a gente está olhando textos ou às vezes canais de YouTube ou uma coisa assim, mas porque eu estou trazendo para vocês, quer dizer, a chancela de uma pessoa que está há mais de 10 anos estudando sobre isso, né? E eu não vou trazer em nenhum momento, sempre que eu for trazer, eu vou trazer, não, é isso, mas também aquilo, é isso, mas não exatamente isso, né? A gente não vai... a filosofia é um pouco, quer dizer, não exatamente, para mim, eu penso muito a filosofia como a arte, né? Como a arte de fazer, de ter as respostas, mas de fazer as perguntas, né? Então, tem uma influência bastante grande de Wittgenstein, que o Danilo conhece muito bem, e muito melhor do que eu até, e isso esse aspecto moderador, ele me ancora um pouco, entendeu? Então, a gente vai conseguir fazer uma abordagem disso aí, falar em confucionismo em 2 horas, né, em budismo, em taoísmo, sem deixar sem deixar que as pessoas saiam dali falando, olha, não, eu já sei como funciona a cabeça do chinês, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí, né? Não sei se é exatamente isso que você estava pensando, Edgar, entendeu? Na tua Não, pergunta. essa lucidez, né, relativa ao fato de que você tem uma informação incrivelmente qualificada, né, e perguntas genuínas para fazer, mas ao mesmo tempo sem a ilusão de estar cobrindo o que não se tem como Que cobrir, não tem né? como. O que acontece é que a China, quer dizer, hoje como eu falei, ela levanta uma série de reações que eu acho que são muito fortes, né? Assim, tem vamos pensar em algumas coisas que provavelmente já deve ter passado pela cabeça de vocês, né? Quer dizer, tem toda essa ideia de choque de civilizações, né? Quer dizer, e eventualmente até de uma nova fronteira civilizatória de Ocidente e de Oriente, né? E aí também não só com China, mas também com o mundo islâmico e etc, etc, né? A pujança econômica da China vai trazer um monte de ideias, né? De uma concorrência, de pirataria, de roubar empregos, de você entra na China e não fazer negócios, ou você não é a minha área, entendeu? Não é a minha área não, quer dizer, eu tenho uma formação de economia, mas não é a minha área, mas todo dia no jornal saem notícias que podem nos levar mais ou menos a isso, né? Fora outras fontes, né?
E do outro lado, do lado do exótico, né, tem uma história grande e longa, que é a história que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, sobre o orientalismo, né, de Eduardo Said, que escreveu um livro, né, falando um pouco sobre, que foi um livro extremamente influente, né, no século passado, sobre formas de representação do Oriente, né, e aí o Oriente, mas não é falando muito de mundo muçulmano, mas se aplica em muitos aspectos sobre a China e sobre a Ásia, né? Sobre Índia e China também, entendeu? É uma história que você vê no século XVIII um surgimento de um interesse muito grande pela China e pelo Oriente, entendeu? Então, autores começam a procurar a China, né, como às vezes como resposta para suas questões aqui, e tem uma revolução com a questão do sânscrito, né, dizer, a língua antiga na Índia, que se fez a ponte como a grande família das línguas indo-europeias, uma ligação linguístico-cultural entre a Europa e a Índia, passando pelo iraniano, né? Então, existe aí uma série de novos interesses voltados a esse renascimento, né? E a cultura e da cultura indiana veio o contraste com a cultura chinesa e o seu isolamento. Mais do que isso, você vê exatamente aquilo que você tinha falado, Edgar, quer dizer, quando os ocidentais que já estavam em contato com a China desde o século XVII, mais ou menos, através de missionários principalmente, tá? Jesuítas, inclusive, né? Jesuítas, né? Inicialmente como primeiro dominicanos, muito leve, mas quem realmente entrou foram os jesuítas, né? Mateu Ricci e portugueses e italianos, em grande parte, entendeu? E aí Macau é uma ponte importante para a entrada da China, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso no curso, né? Em que, mas quando a volta do Ocidente à China no século XVIII é uma volta expansionista, uma volta comercial, uma volta imperialista, né? E aparece com ingleses, alemães, franceses, né, americanos, todos, principalmente esses três primeiros, querendo abrir os portos chineses na marra, né? Então né, e aí tem essas histórias dos tais famosos o século das humilhações, tá? Então o conhecimento da China fica aí numa ponte entre uma fascinação, né, de um desconhecido, do que a gente não alcança, né? E do outro lado um desprezo um desprezo racista, entendeu? Então você tem nessa época nascimento de expressões como ameaça amarela, né, que isso vai virar então justificativas para a agressão ocidental na China, entendeu? E esse equilíbrio entre fascinação e desprezo marcam a nossa relação com a China até hoje, por incrível que pareça. Quer dizer, então, a historicidade da nossa relação do Ocidente com a China é muito importante para que a gente entenda hoje o que a gente está vendo lá na China, o que a gente continua vendo na China, qual é a fascinação e qual é o certo desprezo, medo. E aí, agora, então, quer dizer, que a China faz toda uma volta por cima, existe assim um espanto, entendeu?
Então, são sentimentos muito diversos, né? Por outro lado, a China tem uma influência na sua área, né, na Ásia Oriental, muito grande, né? É claro que o curso quer falar um pouquinho de pensamento oriental, por que a China, né? Por que escolher a China e falar assim sobre pensamento oriental? É mais abusivo ainda do que falar só de vou falar do pensamento chinês, vou falar do pensamento oriental, é pior ainda, né? Em termos de ambição, né? Mas porque existe uma certa área de influência cultural importantíssima. Entre a China, Coreia, Japão, Vietnã e Taiwan, né? Quer dizer, com China, basicamente, especialmente com esses países considerados países confucionistas, né? Países que, em momentos diferentes, por longos momentos, importaram a escrita chinesa. É super importante isso, adaptada, claro, para as suas línguas, entendeu? E adotaram budismo passado através da China, né? E uma série de outras práticas e ideias da China, tá? Ao mesmo tempo, esse diálogo com a Índia, que se deu através do budismo, é extremamente enriquecedor, extremamente influente para a própria China, entendeu? Então, a chance da gente falar um pouquinho do nascimento do budismo dentro de um cenário hinduísta, né? Com nascimento com a história de Buda e do crescimento do budismo na China e o eventual na Índia e o eventual desaparecimento são muito relevantes, né? Então acho que, quer dizer, são várias maneiras que a gente tem de abordar, né? Então eu estava falando um pouquinho da China, a sua influência na Ásia, do aspecto econômico, político, do aspecto filosófico, né? Das ideias de New Age, das ideias de práticas, né? Práticas orientais que são tão difundidas, né? De Qigong, de Tai Chi Chuan, né? De divinação, se você vai hoje em livrarias no Brasil, espiritualidade oriental, vai entrar ali uma coisa imensa, ali um saco de gatos imenso, entendeu? É super interessante ver o que comparece aí, né? E eu acho que quando a gente falar de China hoje, nós vamos ter a chance de também fazer uma provocação, né? Quer dizer, essa que é a última parte do curso, né? A China, quando a gente olha para a China, a gente identifica muito o Marx e Mao, né? Como Mao Tse-tung, né? E Marx, por causa da ideia do país comunista, da Revolução Comunista, da República Popular, etc, etc. Tá? E talvez hoje, e cada vez mais, a gente esteja falando que é o Confúcio, né? Um país que a personagem, talvez tenha mais relevante para moldar o que a gente está aqui ousando chamar de pensamento chinês, né? Diga lá, Edgar. Se você me permite, Cristiano, eu queria fazer um deslocamento, né, de questões histórico-geográficas e políticas, tá, para questões que você de alguma maneira já abriu aí o flanco, questões ligadas ao que seria o pensamento chinês, né? E ao interesse que nós, né, digamos assim, filósofos ocidentais temos nessa alteridade pensante, né? Toda a minha formação se fez a partir de um filósofo alemão chamado Heidegger, que foi visitado pelos chineses inúmeras vezes, enfim, durante os anos 20, né, na Alemanha.
e que, em determinado momento, manifestou um interesse muito grande pelo pensamento chinês, especificamente, a ponto de tentar traduzir o Tao Te Ching, né? Depois acabou abandonando o processo por razões mais ou menos óbvias, ainda que ele estivesse sendo auxiliado nessa tarefa por um aluno, enfim, que na época em que ele, por conta do nazismo, ficou proscrito lá da universidade, levava chocolate, aquelas coisas todas. Mas chegaram a traduzir alguns capítulos do Tao Te Ching. Isso tudo para dizer que ele tinha um interesse maiúsculo, né? E o Heidegger foi um filósofo conhecido como aquele que buscou caminhos de superação de uma certa mentalidade ocidental que ele qualificou, quer dizer, de uma forma, enfim, metanarrativa como metafísica, né? Quer dizer, aí quando o Heidegger fala de Ocidente, ele não está falando de uma localização geográfica, está falando de uma mentalidade, né? De uma forma de olhar para as coisas que são e vêm a ser, etc. Forma essa que teria nos conduzido à hegemonia tecnológica, quer dizer, esse mundo hegemonicamente tecnológico que nós vivemos hoje. Daí, então, ele procurou diálogo com essas alteridades, tentou encontrar, se haveria outras maneiras radicalmente diferentes da nossa de olhar para a totalidade dos entes, né? E aí tentou conversar com os poetas, tentou conversar com os místicos ocidentais, tentou conversar com o momento da história do Ocidente anterior ao advento disso que a gente entende como filosofia, que foi um momento pré-socrático, né? E tentou traduzir o Tao Te Ching, tentou conversar com o pensamento oriental. Então, tem vários momentos em que ele, enfim, comenta alguns dos versos do Tao Te Ching, né? Então, assim, resumindo aí a minha inquietação, meu fascínio com isso tudo, eu queria te perguntar, quer dizer, em que medida, sobretudo o taoísmo, né? Quer dizer, claro que a gente pode colocar o confucionismo também na linha de consideração, mas em que medida, de fato, né, o taoísmo traz uma visão radicalmente outra da totalidade dos entes, né? Eu entendo que tem alguns fatores que, de alguma maneira, colaboram com a ideia de que, de fato, poderia ser uma visão radicalmente outra. Por exemplo, a escrita ideogramática, né? Quer dizer, que só teria paralelo, em termos de alteridade, se eu estivesse falando de povos ágrafos, né? Quer dizer, povos sem escrita, pura oralidade, gestualidades e coisas do gênero, né? E aí, então, eu queria te ouvir um pouco falar, né? Quer dizer, em que medida esse tipo de relação com o cosmos, né? Com a totalidade das coisas, que aparece ali nas traduções que a gente, porque obviamente eu não tenho acesso à língua chinesa, né? Mas está ali no Tao. Em que medida, de fato, ela nos acena com algum tipo de diálogo que realmente possa nos ensinar alguma coisa, não no sentido de que a gente queira copiar deles alguma coisa, porque até essa história da China mesmo acaba nesse mesmo delírio tecnológico que a gente está vivendo hoje, né? Embora me pareça que a relação entre esse desenvolvimentismo tecnológico e essas tradições seja para eles um pouco diferente do que para nós do lado de cá, né? Mas queria te ouvir falar um pouco mais livremente sobre isso, né? Desculpa se eu acabei explodindo a questão demais, mas a minha curiosidade é realmente no que o taoísmo, sobretudo, sinaliza aí como uma alteridade, digamos, filosófica. Tá. Bem, aí, quer dizer, eu acho que estamos falando aí de questões absolutamente fundamentais para toda a filosofia, né? Eu acho que essa crise da modernidade, né, que a gente passa aqui no Ocidente, e a China foi em muitos momentos muito usada como a possibilidade, né, como um candidato àquele outro com O maiúsculo, né? Entendeu? Então, desde aí, digamos, de autores como Leibniz, né? E aí depois, mais atualmente, com, né, Heidegger, principalmente na sua fase mais madura, né? Schopenhauer também foi um outro autor que procurou muito no Oriente e tudo. Em geral, de forma não são
pensadores que conheceram profundamente, quer dizer, eu talvez não devesse falar dessa maneira, entendeu? Para me referir a pessoas como Heidegger ou Schopenhauer, entendeu? Mas são pessoas que não tiveram uma formação, claro, né? na sinológica, digamos, um pouco mais assim, como que a gente vem, como que a gente tem hoje, né? Apesar disso, quer dizer, o Heidegger quando você conversa com filósofos e pensadores chineses hoje em dia, o Heidegger é o autor que mais aparece, né? Que mais por conta dessa abertura ao diálogo com a China, né? O taoísmo a gente vai depois poder até. É bom que você tenha levantado isso aí, Edgar, porque como na próxima, a gente vai ter o Boni na próxima conversa, né, que é um especialista em taoísmo, então ele vai poder até enriquecer mais ainda a conversa, tá? Mas taoísmo também é um pouco minha área de pesquisa, com o Lao Tse, depois com o Chuang Tzu, né? Quer dizer, o Lao Tse eu estou chamando aqui de Lao Tse, né? É o Tao Te Ching, né? Que as pessoas às vezes, né? Dao De Jing, às vezes as pessoas conhecem mais como Tao Te Ching, que é como numa transliteração antiga que, né? Que teria sido escrito por esse personagem chamado Lao Tse, que literalmente quer dizer nada mais do que do que um senhor, né? Um homem velho, um senhor. Então, até por conta desse nome, por conta das discussões, apesar das datas que tradicionalmente se atribuem ao Lao Tse, como quase contemporâneo de Confúcio e tudo, hoje em dia acho que a maior parte dos sinólogos consideram que não foi que é mais uma construção do que um personagem histórico, né? Então você já vai já é difícil você começar a pensar então que o texto do Lao Tse é uma compilação, né? E quantas escritas e quantas versões foram passadas por aí, né? Durante muito tempo, até você ter descobertas recentes no final do século XX, o principal texto do Lao Tse que era conhecido era um texto que tinha sido escrito por Wang Bi no período Wei, quer dizer, depois da dinastia Han, em que você tem, e aí olha, eu estou falando assim, super jogando nomes para vocês, vocês vão ficar um pouco no ar, é claro, mas é impossível de eu falar com mais profundidade pelo tempo que a gente tem aqui. O que eu queria basicamente trazer é que esse Lao Tse e essa leitura do taoísmo é uma leitura muito influenciada pelo budismo, né? O taoísmo, que tem uma visão mais, que tem talvez uma preocupação mais com uma cosmovisão, principalmente o Lao Tse, menos o Chuang Tzu, né, que é um texto absolutamente diferente, entendeu? Com outras preocupações, com outro estilo e tudo, ele era muito mais adequado em termos de vocabulário para traduzir as palavras, os conceitos em sânscrito que vieram do budismo. E nessa tradução, nesse encontro, você tem uma releitura aí, que a gente chama de neo-taoísmo, que é muitas vezes o taoísmo que, quando a gente se refere ao taoísmo, quando as pessoas conhecem o taoísmo, é esse neo-taoísmo, entendeu? Influenciado pelo Chuang Tzu, pelo budismo, tá? E com ideias de discussões metafísicas, a própria noção do Dao, né? O Dao, quer dizer, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é traduzido como caminho, né? Muitas vezes traduzido como caminho, mas tem outros caminhos. Começa a se tornar um conceito, uma coisa assim.
um tudo, uma totalidade, e tem uma série de movimentos meio que muitas vezes dogmáticos, né? Numa luta contra o confucionismo, que durante a época Han vira o confucionismo institucionalizado, né? O confucionismo se liga ao legalismo, que é o legalismo é uma coisa, digamos, que se a gente puder aproximar assim, vamos aproximar como Maquiavel, tá? Uma coisa, uma prática assim, falando assim, de uma maneira super por cima, uma prática de uma tomada de poder, de certa forma, entendeu? Um manual que tem um reforço e um autoritarismo e um dogmatismo muito mais forte do que você lê em obras, por exemplo, como no próprio Confúcio, né? Nos Analetos do Confúcio. Então você tem um nascimento aí de um neo-taoísmo que vai tentar lutar contra esse confucionismo de Estado, tá? E depois na dinastia Song, tá? Lá pelo século 11, mais ou menos 11, 12, você tem uma releitura que no Ocidente chamou-se de neoconfucionismo, que é uma mescla de tudo isso, tá? Então você tem hoje em dia um confucionismo aí reescrito com vários termos metafísicos, assim, vários princípios, tá? O que a gente pode ler no Lao Tzu e muito no Chuang Tzu também, como uma ideia muito antidogmática, muito relacional, muito de mudança, né, de impermanência. E daí a gente pode ver que conversa com o budismo é muito grande também, né? O taoísmo vai mudando totalmente, entendeu? Então, esse taoísmo que o Heidegger procura, que vai olhar, e que outros pensadores vão olhar, é um taoísmo que tem várias releituras, né? E hoje, na prática taoísta, e aí o Boni vai ser ter muito mais classivo para falar, né? A prática taoísta hoje, ela mesma é muito calcada nessas releituras depois, né? Realmente é impossível a gente jogar aqui, não, taoísmo, confucionismo e budismo, aqui três aspectos e tocamos em frente, já conhecemos e vamos em frente, né? Então, tem uma dinâmica que a gente não foge do tempo, né? De olhar da passagem do tempo, tá? E da interação dessas classes, dessas escolas, né? De pensamento na China, né? Quer dizer, de um lado, para cometer agora a heresia máxima, né? Que é fazer o tal do resumo, o confucionismo de Estado, ali, o confucionismo social, né? Que prega na sua base um gen, que é a virtude, um agir com virtude, tá? O gen é aquele caractere que eu posso até botar aqui para vocês sem a gente se estender muito aqui, porque para a gente não dar tempo, né? Eu estava pensando aqui em falar com vocês, mas vou em vez de falar, a gente passar pelos 10 caracteres, vocês estão conseguindo ver? Já? Tá? Então, o Ren, que está aqui na lista, né? Esses 10 caracteres para introduzir o pensamento chinês, a gente vou deixar aí mais como uma provocação, a gente pode ir e voltar, quer dizer, meu objetivo hoje acho que não é dar uma aula, né? A gente sai daqui, mas é instigar mais, entendeu? Então, o Ren, que a gente vê aqui, que é muito traduzido como virtude, é aquele caractere que tem do seu lado esquerdo um dos seus componentes é o de pessoa, gen, tá? E depois você tem dois traços
horizontais, que são dois. Então, é uma etimologia extremamente usada, né? Que o gênero na virtude Desculpa, Cristiano, de cima para baixo, qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo de cima 7. para baixo. É porque eu não consigo Tá. correlacionar a tua pronúncia com a tua Tá. transliteração. Sorry. Tá. Desculpa, obrigado. Nada, não, que isso. Então, com essa ideia de que a virtude está no relacionamento, né? Na relação entre duas pessoas, né? Então, o pensamento, o famoso pensamento correlacional chinês, né? E que você aí vai abstraindo de uma metafísica, né? Olhando mais para a relação e menos para as pontas, né? Tem muita coisa aí que na nossa modernidade, na nossa pós-modernidade, vai surgir daí, né? Então você tem autores, né, como Derrida, como Barthes e outros que se apaixonaram pela China e adoram os caracteres chineses e veem mil coisas aí e tudo e fazem algumas viagens, mas sempre querendo instigar, né? Aproveitando que a gente está com isso aqui na tela, né? O Dao, que eu estava falando do taoísmo, né? Então, o taoísmo, Dao Jia, né? A escola do Dao é o terceiro de cima para baixo, né? Que é um dos caracteres mais conhecidos aí, tá? Ao passo que o Confúcio o confucionismo, que é um termo ocidental, né? Porque na China se chama de Zhujiā, que seria a escola dos eruditos, dos literados. Então, essa elite, a elite que digamos que controla a China e que absorve aquela máquina estatal ali, trabalhando todo mundo pregando uma virtude. Qual é essa virtude? A virtude ela passa muito através do xiao, que é o caractere logo abaixo de Ren, tá? Então é o oitavo de cima para baixo, que é a tal da piedade filial, né? A piedade filial é uma das bases, né? Um dos clássicos confucionistas, é um clássico sobre Xiaojing, que é a relação hierarquizada entre o filho, os filhos, né, e os pais, mas basicamente o filho e o pai, tá? E que se reproduz no contexto de uma sociedade, né? Então, são as relações confucionistas, entendeu? Que vão explodindo, quer dizer, a sociedade, o modelo, digamos, cosmológico chinês aí, nesse caso, quer dizer, ele reproduz uma cosmovisão em que você, partindo da unidade familiar, entendeu? Em que existe uma hierarquia clara entre pai e filho, né? Então, o Xiao é a piedade familiar. O Boni vai poder falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, o quanto que na China, quer dizer, é uma coisa que praticamente a gente quase que vê os filmes chineses, né? O quanto que os filhos são absolutamente quase que morrem de medo dos pais e tudo é feito pelos pais e assim por diante, entendeu? Da mesma maneira, isso se reproduz também no nível de concêntricos cada vez maiores, né? Na própria sociedade e, eventualmente, até na relação do Tianzi, né? Então, na segunda linha, então, você tem aqui o Tian, que a gente traduz muitas vezes como céu, e é um problema de céu, né? Porque a gente tem um céu aqui, que é o céu, esse nosso céu metafísico, está muito ligado a uma ideia cristã de céu, né? Mas o Tianzi, que é o filho do céu, tá? Que recebe o Tianmin logo a seguida, tá? Que é o mandato do céu. O mandato do céu é uma coisa interessante, que eu acho que para a gente explorar, porque esse Xiao, a gente esquece que existe os pais têm uma responsabilidade imensa em relação aos filhos, tá? Então não é simplesmente uma questão assim digamos os pais como déspotas e os filhos como que não, existe uma corresponsabilidade que obviamente que ela é inigual, né? Ela não é igual dos dois lados,
entendeu? Então, esse lado da hierarquia chinesa, ele é muito complicado, muito difícil da gente aceitar. A gente vive diante de um princípio, né, da nossa modernidade de seres humanos iguais, né? Entendeu? Tá? E aí isso se reflete em né? Um ser humano que tem sua vontade própria, sua criatividade própria, seu ego, sua consciência de si, o ser cartesiano e todos mais que vocês até podem, né, digamos, se você quiser falar um pouco também sobre isso até, mas não tem isso na tradição chinesa, né? Consequentemente, não tem a crise da modernidade que a gente vem aqui. A crise da modernidade chinesa é uma crise totalmente diferente. Uma crise que vem quando o Ocidente esgarça a China, entendeu? E a China vê, olha, eu fiquei para trás. Os motivos desse ficar para trás, entendeu? E preciso me abrir ao mundo, né? Tem um filme, se vocês quiserem procurar na internet, não é difícil de achar, no YouTube, chama River Elegy. River Elegy. Tá? É um filme que foi lançado pela CCTV, pela TV chinesa, em 1980 e tanto, 90, 80, sei lá, e que fala justamente de como que o chinês, sempre voltado para o rio, a ideia o núcleo, né? Se eu botar aqui para vocês verem aqui, mudando aqui para o mapa da China, tá? Estão vendo? Dá para ver, cara? O núcleo da China tá aqui em volta do Rio Vermelho, desculpa, amarelo, né? O Huanghe, né? Esse aqui que passa perto de Xi'an, tá? Então esse aí é o núcleo da China. E na verdade nesse espaço entre o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, né? Que são dois dos mais longos rios do mundo, né? E o Rio Amarelo é conhecido pela sua enorme, pela sua água, que é extremamente assoreada. Então, obrigado aí pela marca aí. Isso. E ele de vez em sempre, dependendo das chuvas, ele inundava. Então você tem um personagem lendário, Dayu, na história da China, que foi aquele que represou o rio, que controlou o rio. A história da relação da China com o rio voltado para dentro de si, para essa planície, que é uma planície extremamente fértil, né? E uma agricultura que conseguiu dar de comer para o dobro da população europeia, né? Durante esses centenas de anos, né? Sem ter quase contato com o exterior, praticamente, né? Para você ver. Tá? Então, a China depende do rio, se volta para o rio. Tá? Nesse filme, o River Elegy, te diz, olha, deixa o rio para trás, vamos olhar para o mar. O futuro é azul, não é Huang, né? É azul. Tá? Que é o mar, que é o quê? Que é o comércio, que é o abrir as portas, que é a modernização, que é a importação das ideias do Ocidente. Mas não é uma importação assim dada de qualquer maneira, né? O que os chineses falam como a importação das ideias do fazer, ele chama de Zhongti Xiyong, que é o corpo chinês, Zhongti, e o uso, a utilidade, a técnica ocidental, entendeu? Então o espírito é chinês, mas a técnica, né? E aí é uma questão interessante para falar com você, né, já, em relação a isso, né? Então a gente vai, eu trouxe um pouquinho essa história aqui do Rio. Deixa eu voltar aqui para esse livro, desculpa, esse filme ele foi proibido na China, né? Porque ele faz uma crítica muito grande
a toda a tradição chinesa, né? E em um certo ponto os chineses, né, muitos dirigentes chineses não quiseram, cortaram, então você não tem acesso hoje em dia na China, mas qualquer pessoa vai no YouTube, ou então vai na China mesmo e tem um VPN e consegue achar o filme, que é uma eles fizeram eram 6 capítulos, eles fizeram um resumo em 50 minutos. Então, vale muito a pena ver. Quem gostar. Tá? Então, toda essa estrutura tá assim meio que quase que ossificada, que muitas vezes a China foi criticada como ossificada, que está muito longe de ser, mas é uma estrutura em que cada um tem o seu lugar, que é aquela estrutura hierarquizada, tá? Seguindo os princípios de Ren Xiao e de Shu, que é o 1, 2, 3, 4, 5, o quinto termo de cima para baixo, tá? Que é a deferência, é a nossa regra de ouro, exatamente, é o agir em deferência ao outro, tá? E finalmente em harmonia, né? Que acho que é a palavra que talvez a gente mais reconheça assim na China, tá? Que é o He, tá aqui no quarto item, no quarto caractere de cima para baixo, tá? Eu não vou passar por eles todos, mas essa visão relacional e hierárquica que contrasta enormemente com a nossa modernidade, que entra em crise, né? Que acaba atraindo muitos pensadores como Heidegger, né? Que procuram, de diversas formas, procuram se apropriar de maneiras mais ou menos boas, entendeu? Do pensamento chinês, quer dizer, não acho que longe aqui de ficar julgando ou avaliando quem se apropriou de uma maneira melhor ou pior, mas a China serviu e serve a muitos objetivos ainda hoje. Eu acho que esse é um dos princípios básicos que eu queria trazer no curso e na nossa conversa aqui. Eu estive dando uma olhada no chat, Cristiano, e tem muitas colocações. Enfim, eu percebo que o público, de fato, é bastante, enfim, heterogêneo. Que bom que seja, né? Quer dizer, tem pessoas, inclusive, discutindo estudos, né, ocidentais da China, traduções, boas e más traduções dos textos chineses, quer dizer, para o Ocidente. E tem algumas perguntas também, né? Eu não sei se você já quer abrir para responder, ou se você de alguma maneira quer receber essas perguntas todas por escrito e responder depois por e-mail das pessoas que as formularam, enfim. Como se você quiser, eu te ajudo no sentido de... Eu acho que a gente pode começar a dar uma explorada nas perguntas, né? A nossa ideia hoje era fazer mais ou menos uma conversa de 1h30, para não ficar uma coisa muito pesada, né? E eu espero que as pessoas, eu sei que quem se programou para estar só hoje possa também participar na semana que vem, porque em muitos aspectos é muito complementar, o que a gente está falando hoje. Se interessou a vocês, entendeu? Eu acho que a gente vai poder... Se a gente olhar aqui, né, os pontos que eu estava pensando em trazer, você tem um monte de coisas que vão ficar de fora agora, é claro, entendeu? Porque a conversa é uma conversa fluida e dinâmica. Mas eu não sei se o Danilo concorda. Eu acho que você acabou cobrindo, né? Você acabou apresentando, dando uma boa noção assim do que você está se propondo a fazer nessas 16 aulas, né? Nessas 32 horas. Não sei o que o Danilo acha. Eu acho que sim, quer dizer, como você disse, né? Eu acho que nós estamos tentando ver nessa proposta um ponto de partida. Dá para cobrir todos os aspectos, mas alguns dos principais aspectos, alguns dos principais pontos e alguns dos principais desafios de entendimento. Acho que você colocou exatamente isso, o Edgar também havia mencionado, que são as dificuldades que nós enfrentamos quando tentamos nos aproximar de um pensamento tão radicalmente diferente, inclusive nas suas origens, e que durante muito tempo teve isolado do nosso
pensamento e nós isolados dele, né? Então, apesar de algumas influências, algumas relações, eu penso muito em alguma coisa muito antiga, que é um contato com a China através da famosa Rota da Seda, né? Houve, de fato, um interesse comercial e cultural aí também, e do período em que os mongóis invadiram o Ocidente e se fixaram em algumas regiões do Ocidente durante algum tempo, volta do século XIII. Né? Então, houve esse contato que nem sempre aparece muito destacado. Mas eu acho que é importante, sobretudo, ressaltar, e que é o nosso interesse, do Departamento de Filosofia, a questão do pensamento. Né? A questão do pensamento, que é o pensamento filosófico que a gente chama de ocidental, no sentido amplo também, e o pensamento oriental, aí no caso especificamente o pensamento chinês, que, como você mostrou, tem várias correntes. Então, essa complexidade, essa pluralidade que são os nossos grandes desafios, que relações nós podemos estabelecer aí e que comparações e que contrastes nós podemos fazer no sentido de uma ampliação do pensamento. Eu acho que a ideia na nossa discussão na filosofia, no departamento de filosofia, inclusive, é poder diversificar as abordagens que nós temos tradicionalmente da filosofia, sem perder a qualidade, a profundidade do que a gente considera tradição ocidental, mostrar também que essa tradição pode dialogar, deve dialogar, é importante para ela dialogar com essas outras tradições que incluem aí centralmente as filosofias da China, como da Índia e como o islamismo. O islamismo tem sido muito mais próximo do pensamento ocidental, inclusive porque ele sofreu uma influência grega muito grande, né? Então, o islamismo tem sido tradicionalmente um pensamento mais próximo do nosso. Por isso, como você mencionou, o Said fala essencialmente do islamismo no orientalismo. Mas o orientalismo é um rótulo, e isso é muito significativo, é o ponto pelo qual eu chamo a atenção, é um rótulo amplo que retrata exatamente os nossos preconceitos. A gente formula um rótulo amplo que abarca tudo, né? Islamismo, as culturas da Índia, da China, do Japão, Coreia, tudo, né? Então, isso é empobrecedor, porque a gente perde a noção da riqueza, da complexidade, do que a gente pode conhecer um pouco melhor desse pensamento todo. Então, eu acho que é importante mostrar aí, cautela que você teve, nós estamos olhando para um aspecto desse pensamento, né, para alguns aspectos desse pensamento, uma tentativa de, aos poucos, né, na nossa proposta, e ampliando o escopo da filosofia, do pensamento filosófico, do debate filosófico. Então, acho que você fez um excelente levantamento aí dos grandes temas, né, que você vai poder detalhar no seu curso, e a gente está realmente pensando que essa proposta pode ser para nós uma coisa que a gente ambiciona já há algum tempo, de abertura do curso de filosofia, do departamento de filosofia, das nossas atividades para essa linha de um maior contato, uma maior interação com outras formas de pensamento, o que é difícil, como eu estava dizendo, se nós não temos especialistas. Eu acho que, no caso, podemos contar aí com você e queremos poder contar no sentido de desenvolver essa perspectiva. É um desafio para nós, é uma coisa relativamente rara no nosso contexto filosófico brasileiro, das universidades brasileiras, elas não têm muito essa abertura por falta de condições mesmo, né? Por falta de pessoas especializadas, por falta de uma interação maior. Então, essa é a nossa proposta. Eu acho que você hoje mostrou bem os vários pontos aí que precisam ser melhor discutidos, aprofundados, que você vai tentar aí começar a fazer ao longo do curso de extensão. E nós estamos, então, vendo isso tudo como um projeto piloto de um futuro aprofundamento, o desenvolvimento desse diálogo, né, com o pensamento chinês, quando isso da filosofia, mas também com a cultura chinesa hoje. Eu acho que há essa preocupação também que a gente possa ter uma maior interação com as universidades chinesas, o que tem sido feito um pouco via Instituto Confúcio, mas que a gente possa ter isso de modo a poder ter uma cooperação maior nesse sentido, convidar professores, poder participar, né, e
esse caminho está se abrindo e é importante que a gente percorra esse caminho com todos esses critérios que a gente estabeleceu aqui, que eu acho que são fundamentais para que a coisa funcione de uma forma mais proveitosa. Edgar, eu estava dando uma olhada aqui, tem muitas perguntas, né? Muitas assim, algumas bastante extensas, e eu acho que com certeza a gente vai poder, talvez seja até mais proveitoso a gente olhar com cuidado e trazer isso, imaginando que as pessoas possam estar novamente talvez a gente possa selecionar, até posso deixar na tua mão aí, de repente para selecionar uma ou duas, até por conta do nosso tempo aqui, mas eu queria pegar um pouco o gancho aí do Danilo. Eu acho que a PUC está sendo muito assim inovadora, né? A questão da localização dos pensamentos, digamos, não ocidentais. Aí eu já vi, por exemplo, ter perguntas aqui sobre Brasil é do Ocidente, não sei o que. É muito... todos hoje estamos levantando uma série de questões em estudos pós-colonialistas, né? Na nossa brasilianidade, nas nossas influências, etc, etc. Mas podemos dizer, eu imagino, acho que obviamente que o Danilo e o Iria podem dizer até muito mais do que eu, que o nosso formato acadêmico e a nossa filosofia assim que encontramos nas universidades é uma filosofia ocidental, sim, uma filosofia, né, que é grega, que é continental e que é analítica, digamos, inglesa e todos aqueles desenvolvimentos, né, o pragmatismo americano e coisas assim, mas são basicamente muito difícil, e não é só no Brasil, entendeu? Você tem livros, eu até não separei, mas você tem livros em francês, em inglês, e tem discussões imensas sobre se há uma filosofia chinesa, né? Então, só essa discussão já é o poder das palavras e das definições, né? Quer dizer, o medo de abrir a filosofia para uma coisa, para um leque amplo demais que vá diluí-la, né? Ou o outro lado, você se fechar as contribuições de outras formas de abordar, de viver no mundo, né? De entender o mundo, de pensar o conhecimento, né? De considerar o Eduardo Vélez Castro, que é um antropólogo que eu super considero, assim, né? Que traz essa história a ideia de multinaturalismo, né? E perspectivismo, sempre falou de tomar o pensamento ameríndio em seus próprios termos, não como crenças, né? Mas como uma forma de conhecimento, né? Então, aí dá panos para as mangas, entendeu? Acho que a gente vai poder discutir um pouco isso, né? Eu tenho mil interesses. Oi, desculpa. Não, e também, né, Cristiano, é um ensejo para nós nos perguntarmos de novo, né, sobre o que nós entendemos por filosofia ocidental, né? O Danilo, por exemplo, tem um livro chamado A Filosofia, o que é e para que serve, escreveu de parceria com a professora Irle, um livro bastante introdutório que mostra que há várias acepções, né? Claro. Que há vários entendimentos do que seja a filosofia e de qual seja a sua serventia. Nem a filosofia ocidental tem essa unidade que a gente atribui a ela, né? Nem ela. Excelente ocasião para essa pergunta, enfim, irrigar essa discussão, que é uma discussão fundamental, né? Eu só te fazer um pedido, Cristiano, que eu acho que seria uma indelicadeza se nós esquecêssemos, né? Tá. Bom, primeiro dizer que o Instituto Confúcio, aqui no Brasil, tem sede na PUC, né? E que o diretor do Instituto Confúcio está presente na live. Está presente. É o Leonardo. Então, não sei se o Leonardo não daria um oi para a gente, né? Dizer se ele está gostando, se ele não está gostando dessa proposta, seria um desperdício, inclusive, mais do que uma indelicadeza, né?
Vocês podem... O microfone está fechado, Leonardo. O pessoal da... Eu acho que o administrador tem que habilitar. Eu não sei se... Não sei se Tem ele alguém... consegue habilitar. Tem alguém da CCE aqui? Oi, tô aqui. Eu tô tentando habilitar aqui para ele. É o Leonardo Berger, ok. né? Isso. Eu já pedi para ele ativar, só que ainda... É só ele ativar lá agora. Só ativar, Leonardo. Agora tem o som. Boa noite a todos. Sou Danilo, sou Edgar, sou Cristiano. De fato, como falou o professor Danilo, a PUC, ela já há mais de 10 anos, ela olha para a Ásia e olha para a China com entendimento e com vontade de se aproximar e de aprender. Eu acho que essa palestra do Cristiano se insere num fluxo do qual o Instituto Confúcio faz parte, de procurar entender a China nas suas expressões filosóficas, linguísticas, culturais, históricas. Está muito interessante, Cristiano. Muito obrigado, parabéns mesmo. Obrigado aí, Leonardo. Acho que é ótimo o apoio e o diálogo, né, que a gente pode ter. Edgar, o que você acha em relação às perguntas? Estou vendo aqui, tem muita coisa. Eu acho, Cristiano, eu tinha separado uma pergunta da Arlinda, tá? Arlinda Moreno, que pergunta sobre a possibilidade de diálogo, né? E sobre os escolhos, sobre as dificuldades a um necessário diálogo, a um possível diálogo com as tradições chinesas, enfim, dentro dessa complexidade aí que você colocou. Uhum. Então, eu imaginei de você trabalhar essa pergunta e nós nos comprometermos a responder as outras, ou na próxima live. Eu vou fazer o possível para estar aqui, que eu estou muito interessado em conversar com o Boni sobre algumas outras noções do taoísmo, por exemplo, o Wu, Yu, enfim, coisas que me dizem respeito. A gente nem falou de Wu, de Wu Wei, de vazio, de não ação. Mas, enfim, ou a gente responde a essas pessoas por escrito, eu não sei como é que a gente faz, mas é que senão vai ficar extenso demais, já são 9h30, não é? Eu acho que a gente pode, quer dizer, uma vez que a gente já fez uma introdução e pensando que as pessoas que vão estar lá na semana que vem são pessoas que passaram por aqui, né? Então a gente tem assim um pouco mais de tempo, né? Eu acho que vai ter uma direção bem diferente que a gente vai tomar, porque o Boni tem uma visão absolutamente diversa da gente e de 99,9999% dos brasileiros, né? Quer dizer, tem muita gente que tem gente que escreve sobre China, tem gente que bota, né? Tem canais de YouTube que falam sobre China, pessoas que moraram na China muito tempo, etc, etc. Mas, em geral, são pessoas que têm formações diferentes, né? E a questão de ser sinólogo é extremamente complexo também, né? Quer dizer, o que é exatamente a formação de um sinólogo, né? Então, é a pessoa que, então, às vezes vai à China e tem uma formação, às vezes, como ou de letras, ou de jornalismo, e está falando sobre questões profundas, filosóficas, entendeu? Então, o Boni tem uma bagagem enorme aí que eu acho que fora que a experiência que ele tem, né? De viver na China há muitos anos. Então, acho que vai ser uma ótima pessoa. Cristiano, a minha o diálogo, proposta, o diálogo, né? Você tá falando a minha proposta de finalização seria que você comentasse essa questão do diálogo e as pessoas que quisessem receber respostas por escrito, que fizeram perguntas mais complexas, mais robustas, que botassem o e-mail aí no chat, porque quando a live terminar, a gente tem esse registro, né? Então a gente poderia responder diretamente para esses e-mails. Quer dizer, as pessoas que gostariam de ter um feedback deixariam simplesmente o e-mail aí. Pessoas que fizeram perguntas e gostariam de ter esse feedback. E a gente cuida de responder, enfim, o que eu puder te ajudar. Tá legal. Mas, enfim, acho ótimo. Encerro a minha participação por aqui para você responder essa... Eu acho que é o seguinte, a gente não estaria aqui se não tivesse
se o diálogo não fosse, se eu não acreditasse que o diálogo é possível, né? Se a gente não acreditasse que o diálogo não é possível, né? A possibilidade do diálogo não implica, na minha visão, a diluição de uma visão diferenciada da China, né? Quer dizer, eu acho que não é uma coisa que eu colocaria assim se preto ou branco, né? Se tem diálogo é porque é tudo igual, ou se não tem diálogo não tem conversa, entendeu? Então, vários autores que pregam um enfoque mais pela autoridade, né? E a autoridade é uma palavra super complicada de usar e muitas pessoas não gostam de usar, né? Porque pode pressupor, né? Esse uso de um outro fictício, utópico, representado, né? Entendeu? Que se, em última instância, ele não poderia ser atingido na sua radicalidade, né? Mas eu acho que tem muitos que eu chamo de sinólogos filósofos, e o que eu gostaria de eu não sei se eu me considero assim, por não ter uma formação formal, né, sinólogo, nem de filósofo, de filosofia, quer dizer, seria quase que um abuso me chamar de sinólogo filósofo, mas talvez um pouco por conta disso, entendeu? Um pouco por conta dessa possibilidade de estar tendo uma visão um pouco de fora. Nisso aí eu me apoio em autores como François Julian, que é extremamente, né, muito popular as pessoas que já estudaram um pouco sobre China conhecem, também muito criticado, também, mas talvez o sinólogo mais conhecido da China hoje, o Danilo conhece muito bem. Desculpa, na China não, na França, né? Ele tem um debate com um sinólogo, Jean-François Billeter, que é suíço, que é assim, vários livros e uma pancadaria imensa, que assim, sobre se tem diálogo ou não tem diálogo. Então, eu não sou aqui, não pretendo aqui responder se há diálogo. Certamente eu acredito que há diálogo, entendeu? Eu só não acho que a existência do diálogo vai diluir a importância do que a China pode, o pensamento chinês, do que as outras tradições, do que a localização do pensamento na sua história, no seu contexto, etc., pode nos dizer, pode trazer um pouco de sabedoria no que às vezes pode ficar um campo um pouco árido da filosofia, né? Eu tinha o Hans-Georg Müller, que eu já falei, vou terminar agora, né? Comentando um pouquinho uma palestra que eu assisti dele há uns anos atrás, né? Que os idealistas, né? E ele conhece muito mais, vocês também, Danilo e Edgar, do que eu, mas que os idealistas alemães, né? Como Kant e Hegel, esperavam que a filosofia fosse a ciência mais científica de todas, uma inspiradora das outras ciências, né? E o que parece que aconteceu, ou parece que algumas pessoas podem ver que está acontecendo, é que a ciência tomou conta da filosofia, né? A filosofia acaba se especializando e tornando-se científica. Assim, não estou dizendo que a gente não deve ser científico, que a gente deve, né, abdicar da ciência, mas a abertura para certas sabedorias é muito, na minha visão, é muito importante. É muito importante. E eu acho que o pensamento chinês, que é muito ridicularizado às vezes por algum, né? Lista de aforismos, o próprio Hegel, né? Achava que não era nada, etc. E que muitas vezes parece lugares comuns. E eu vou mexer muito nisso no curso, entendeu? Vou trazer esses lugares comuns, vou trazer o que está na internet, o que se divulga por aí, o que se escreve sobre o Tao Te Ching, sobre, né? Ou sobre o Confúcio e sobre a China. Vão parecer às vezes um bando de obviedades e assim,
de uma maneira rasa, entendeu? E eu acho que a sabedoria é tomada assim no seu sentido mais assim mais grego, mais Sofia ali, mais, né, o amor pela sabedoria, ela não, é o que tem de mais profundo, talvez. Tá? Então, eu acho que por aqui eu fico. Tá? Só uma questão de ordem. Muitas pessoas colocaram o e-mail, né, seguindo a nossa sugestão, e a Maria da Graça manifestou o desejo de que as respostas fossem disponibilizadas para todos, né? Então, não sei, na medida em que vai dar as respostas, poderíamos pedir a colaboração da CCE para fazer essa disponibilização. De qualquer maneira, eu vou fazer o possível para estar aqui na quarta-feira que vem com vocês. Tá bom. Eu vou dar uma olhada em relação ao que eu acho que vai, de repente, encaixar em relação à conversa da semana que vem, o que eu posso mandar diretamente. Tem muitas questões aqui que não tem, digamos, uma resposta clara, que eu não vou dar uma resposta sim ou não, porque eu acho que é o contrário, eu acho que eu estou querendo abrir mais do que responder, entendeu? Então, por favor, aguentem aí a ansiedade, um pouco de frustração, porque é assim mesmo. A gente não tem as respostas, não. Tá bom? Então, obrigado para todo mundo aí. Então, com isso aí, a gente vai encerrando. O convite para a próxima live vai seguir para todo mundo que participou, que se inscreveu, né? E nas redes sociais a gente vai circular por aí também. Tá bom? Obrigado por todo mundo aí.